Fala aí galera, tudo bem? Então viemos aqui para mais uma aulinha de física para o nono ano. Então, eu já tinha começado a falar dessa aula para vocês numa aula online, né? E hoje viemos efetivamente falar sobre as leis de Newton, né? Então, antes de falar um pouco sobre as leis de Newton, vamos saber quem foi Isaac Newton, né? Então, Isaac Newton foi um físico, né? Um cientista que, além de física, ele estudou matemática, filosofia, astronomia, astrologia, teologia, entre outras ciências. E ele veio para contribuir muito, né, para estudos sobre a parte da física e da matemática. Então, ele deu muitas contribuições para essas duas áreas muito grandes. Então, vamos lá. Antes da gente entrar efetivamente das leis de Newton, eu vou dizer para vocês alguns trabalhos, né? Algumas descobertas que Newton desenvolveu. Então, primeiro ele desenvolveu a lei da gravitação universal, ele estudou os fenômenos ópticos que possibilitaram a elaboração da teoria sobre a cor dos corpos. Teve o binômio de Newton, que contribuiu na matemática, a criação e desenvolvimento de cálculos de diferencial e integral, o estudo das leis do movimento, que são as leis de Newton que nós vamos ver agora. As leis de Newton, elas são 3 leis, né? E aí eu vou dividir essa aula, então, em 3 partes, tá? Nessa primeira aula nós vamos ver a primeira lei de Newton, depois numa próxima aula, de repente, a gente vê a segunda e a terceira juntas, tá? Ou vou ver a segunda e depois a terceira lei separada, tá? Então, vamos lá. Dessa aula, somente a primeira lei de Newton. Então, o que é a primeira lei de Newton? É a lei da inércia, né? Qual é a definição da primeira lei de Newton? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme. Nós estudamos movimento uniforme. Para lembrar o que é o movimento uniforme? É um movimento em que a velocidade é constante e eu não tenho aceleração. É um movimento uniforme. Então, voltando, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então, eu digo basicamente que a inércia é a tendência que um corpo tem em ficar em repouso ou em um movimento específico, né, uniforme, e ele passa a se movimentar quando ele sai do repouso, ou ele muda a sua trajetória quando ele já está em movimento, quando uma força atua sobre ele, tá? Então, um exemplo bem básico da inércia é quando a gente está dentro do carro, né? E aí o carro está em movimento, né? Seu responsável está lá dirigindo o carro, digamos que a velocidade dele esteja constante, ele está lá a 80 km por hora, e aí de repente o sinal fecha e aí ele pisa no freio para parar o carro. No que ele pisa no freio, nós que estávamos em inércia, teoricamente em repouso, né? Paradinhos lá dentro do carro, qual é a nossa reação àquela ação do seu pai, do seu responsável pisar no freio? É o nosso corpo ir para frente, tá? Então, nós estávamos em um repouso quando uma ação, né, que foi do seu pai em pisar no freio, fez com que nós nos movimentássemos dentro do carro, tá? A mesma coisa ao contrário. Quando a gente está lá parado dentro do carro e aí começa a acelerar muito rápido, né? Começa a acelerar muito rápido, nosso corpo vai para trás, que é uma reação sobre aquela ação que foi feita, tá? Então vamos lá. Como eu coloquei aqui, só para falar um pouquinho mais da definição, a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, manter o seu estado de equilíbrio, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Bom, antes da gente estudar um pouco mais, né, sobre essa primeira lei, né, da inércia, nós precisamos saber o que é força, né? Tá, você falou que a inércia, basicamente, é quando um corpo está em repouso e uma força age sobre ele e faz ele se movimentar, né? Nós falamos isso. Mas o que é força, professora? O que é força? A força, de acordo com a lei da inércia, é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio, tá? Então, a força é uma
uma grandeza vetorial, né, que altera a velocidade do meu corpo, tá? E aí a gente diz que no repouso ou no movimento retilíneo uniforme, a força resultante do meu movimento ela é igual a zero quando a velocidade é constante, tá? As forças, como eu falei, são grandezas vetoriais e, portanto, elas precisam ser definidas de acordo com o módulo, direção e sentido. O que é o módulo, direção e sentido especificamente? Vamos, o módulo de uma força é a sua intensidade, é o quanto vale aquela força, é o valor, né? Força hoje a gente mede em Newton, né? Porque foi exatamente Newton que descobriu, né, isso, então a unidade de força levou o seu nome, Newton. Então a unidade de força hoje é Newton. Então, quando eu falo de módulo, exatamente eu falo da intensidade. Eu empurrei uma cadeira com 20 newtons de força, com 30 newtons, com 50 newtons, tá? Então, toda vez que a gente aplica uma força sobre algum objeto, tá? Ela é medida em newtons, tá? Então, esse é o módulo da minha força. A direção diz respeito à direção nas quais as forças se aplicam. Então, eu posso empurrar uma cadeira aqui, né? Do meu referencial, eu estou na horizontal. Se eu pegar a cadeira e empurrar ela para cima, né? É na vertical. Então, a direção normalmente é horizontal e vertical. E o sentido de uma força, né? É o sentido positivo ou negativo. Então, por exemplo, eu escolho essa direção aqui para empurrar minha cadeira. Se eu empurrar para lá, né, posso aplicar aquela força dizendo num sentido positivo. Se eu inverter na mesma direção, mas sentidos opostos, eu vou dizer para cá o sentido é negativo. Aí vai depender do seu referencial, positivo ou negativo. Então, a mesma direção eu posso ter sentidos opostos, que é o que acontece quando a gente tem uma via de mão dupla, tá? Tem um carro indo numa direção, eles estão no mesmo sentido, na mesma direção, mas tem um carro indo num sentido e o outro carro indo no outro sentido, mas eles estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, todas as forças também possuem sentidos, né? Aí eu coloquei aqui, agora que eu coloquei aqui para vocês, ó, até um exemplozinho, ó, direção horizontal, direção vertical, sentido positivo, sentido negativo. Para cima eu escolho o sentido positivo, para baixo eu escolho o sentido negativo, igual ao gráfico, né? Quando a gente monta um gráfico, a gente monta ele exatamente assim. E aí, para a gente continuar estudando força, nós precisamos aprender operações com vetores. Como eu falei para vocês, a força é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial. Então, eu preciso aprender as operações com os vetores para eu ter a minha força resultante do movimento, certo? Então, vamos lá. Primeiro, quando eu somo vetores, né? Dei 5 exemplos aqui para vocês de como que a gente faz para somar vetores. Aqui eu estou somando vetores de força, tá? Mas ao longo da física e da matemática você pode somar vários tipos de vetores, né? A gente aprende vetores tanto na física quanto na matemática. Aqui eu estou especificamente falando dos vetores de força, que é exatamente o que a gente está estudando nas leis de Newton, tá? Força. Então vamos lá. Quando eu tenho uma força para lá e ela tem 10 newtons de intensidade, e eu tenho uma outra força para lá também, e ela tem 5 newtons de intensidade, qual vai ser a minha força resultante dessas duas forças? O que é a força resultante? É como se eu estivesse empurrando com 10 newtons uma mesa e uma pessoa do lado está empurrando a mesma mesa, só que com 5 newtons. No total, a gente está empurrando aquela mesa com que força? Essa é a força do vetor resultante, tá? Duas pessoas estão empurrando, cada uma tem uma força, mas o total é a soma das duas forças que estão empurrando aquela mesa. Então, o meu vetor resultante, que a gente chama de força resultante, tá? É o F1 mais o F2. 10 mais 5 dá 15 newtons. E eu representei esse vetor força resultante aqui, ó, por essa seta. Todos os vetores, gente, a gente representa por setas,
tá? E aí, aquela seta me diz exatamente o sentido e a direção da minha força, tá? Aqui eu tô na direção horizontal, tá? E aí, quando eu falei pra vocês, quando é pra lá, o sentido é positivo. Se fosse pra cá, o sentido ia ser negativo, tá? Então, são duas forças empurrando, por exemplo, pode ser qualquer coisa, tá? Mas uma mesa, tá? Duas forças empurrando uma mesa. Qual vai ser a força resultante? A força resultante é a soma das duas. Então, quando eu tenho vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor resultante é sempre a soma dos meus vetores. Aqui, coloquei outra. Coloquei três forças, tá vendo? Na mesma direção, no mesmo sentido. Eu quero saber qual é a força resultante, tá? Desses meus três vetores. O que eu fiz? Estão todos na mesma direção e no mesmo sentido? Então, como eu já falei no exemplo anterior, é só eu fazer a soma. Então, somei F1 mais F2 mais F3. 10 mais 3 e mais 3, 26 newtons, representei aqui pela seta vermelha, a força resultante dos meus vetores. Quando eu pego esses três vetores de força, tá? Qual é a minha força resultante? A soma de todos eles, ou seja, ter três pessoas empurrando uma mesa, cada uma com um módulo de força, ou uma só empurrando com essa intensidade aqui, dá no mesmo, tá? Porque é o meu vetor resultante. O vetor resultante é a soma dos meus outros vetores quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Então, o vetor resultante é a soma dos vetores quando está na mesma direção e no mesmo sentido. Aí a gente pode somar e ter um vetor resultante. E aí, quando eu não tenho, né, esses vetores no mesmo sentido, por exemplo, coloquei esse exemplo aqui para vocês. Quando eu tenho um vetor, né, que ele tem uma força nesse sentido positivo de 12 newtons, e eu tenho um outro vetor que tá vendo, ele tá no sentido contrário. Um tá indo para lá e o outro está vindo para cá. Como é que eu faço o resultante dessa força? Aí, o resultante da força, quando está na mesma direção e em sentidos opostos, eu subtrair a força maior da força menor. Então, o que ele está falando aqui especificamente? É como se eu tivesse uma mesa aqui, eu estou empurrando para lá com 12 newtons e tem uma outra pessoa do outro lado da mesa empurrando para lá com 6 newtons. Aí é só você raciocinar. Se tem uma que está empurrando com uma intensidade maior, provavelmente a mesa vai para qual sentido? Para o sentido da força maior, tá? Porque se eu estou empurrando com 12 e ele só está fazendo 6 para o lado de cá, a minha força é maior. Então, a força resultante vai ser para o lado da força maior. E é que eu mostrei aqui para vocês, tá vendo? A força resultante. Mas qual vai ser o módulo, a intensidade dessa força resultante? Vai ser a subtração da força maior menos a força menor. Quando elas estão na mesma direção e em sentidos opostos. Eu faço o quê? Diminuo. E aí eu vi que, ó, é a mesma coisa que se eu estivesse empurrando para lá com 6 newtons. Por quê? Eu empurro com 12, mas a outra pessoa empurra no sentido contrário com 6, é como se uma parte estivesse anulando aquela minha força. Então, meu vetor resultante é o meu vetor maior menos o menor é a força resultante. Então, é como se eu estivesse empurrando, não tivesse ninguém do outro lado, e eu estivesse empurrando a mesa com exatamente 6 newtons. Dá no mesmo. Se eu empurrar com 12 e uma pessoa empurrar no outro sentido com 6, é a mesma coisa que eu empurrar para lá com 12 newtons. É a minha força resultante naquele sentido, que é no sentido da força que tem maior intensidade. Certo? Então, vamos lá. Para garantir que vocês aprenderam, eu coloquei esse exemplo 4 aqui. Só que o que eu fiz aqui? Eu botei ao contrário. Eu tenho uma pessoa empurrando para lá com 13 newtons e uma empurrando de cá com 10 newtons, tá vendo? Mesma direção em sentidos opostos. Qual é o vetor resultante? Professora, já sei. Quando está em sentidos opostos é a subtração.
Isso, você tem que diminuir. Só que sempre tem que diminuir o quê? A força maior da força menor. A força maior menos a força menor deu 3 newtons. Então, a força resultante é 3 newtons. Mas qual é a direção e o sentido dessa força? A direção e o sentido vai ser na direção e no sentido da maior força, porque ela é maior. Então, quando a pessoa empurra para cá com 3 e tem uma ali com 10, essa aqui não é maior. Então, a minha direção vai ser a direção resultante vai ser para lá, da força maior, tá? Então, porque às vezes quando a gente fala, só subtrair, mas não é só simplesmente subtrair, você tem que observar qual é a força maior, porque a força maior, o direção e sentido da força maior, que vai ser a direção e sentido da minha força resultante, quando elas estão em sentidos opostos. Então, recapitulando, quando eu tenho forças na mesma direção e no mesmo sentido, eu somo elas para ter a minha força resultante, tá? Então, eu somo. Se está todo mundo empurrando uma mesa para o mesmo lado, todo mundo vai... Qual vai ser a minha força que eu estou empurrando a mesa? A soma das forças de cada um, certo? Mas, se essa força está na mesma direção em sentidos opostos, então a gente diminui sempre a maior da menor. E aí, a direção da minha força resultante vai ser a direção da minha força maior e com o sentido da minha força maior, certo? Então, vamos lá. Às vezes parece meio confuso, né? Exemplo 5. O que é o exemplo 5? Eu coloquei várias forças, tá vendo? Coloquei uma pra lá, outra pra cá, outra pra lá. Como é que eu faço a minha força resultante? Você usar a mesma coisa que você já aprendeu. A força resultante. Primeiro que eu aprendi não foi o somatório das forças? Então, forças no mesmo sentido eu somo? Foi o que eu fiz. Quais são as forças que estão no mesmo sentido? Essa aqui, F1, 12 e a F3, 6. Então, somei, porque aí eu vou ter uma força resultante delas. Somei F1 mais F3, 12 mais 6. E eu tenho essa outra força para o lado de cá que está no sentido oposto. O que eu vou fazer? Aí sim, dessa aqui eu vou diminuir. Então, diminuir menos 8 de 10 newtons. E aí, é como se eu estivesse empurrando para lá com uma força resultante de 10 newtons. Ah, mas professora, por que para lá? Porque quando você soma 12 com 6, dá 18. Então, como se você estivesse empurrando para lá com uma força de 18 e para cá tem uma força de 8. Então, a força que tem o sentido a força que tem o sentido e a direção maior está para lá. Então, ela que vai ser a minha força resultante também. Espero que vocês estejam entendendo. E por último, das operações com vetores, é quando eu tenho forças que são perpendiculares, como se tivesse um ângulo de 90 graus aqui. As forças são perpendiculares, uma para cá, uma para cima. Professora, como é que eu faço isso? Eu sei que na mesma direção, no mesmo sentido, eu somo. Mesma direção, sentidos opostos, eu diminuo. Mas quando está uma para cima, uma para o lado, são direções diferentes. Como é que eu faço para fazer o vetor resultante de direções diferentes? Nós temos essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula vem exatamente da matemática, quando vocês aprendem a descobrir a hipotenusa de um triângulo. Lembram disso? Hipotenusa de um triângulo, como é que a gente calcula? Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui. Força resultante ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é 25. A minha força resultante vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5 newtons. Então, eu percebo que a minha força resultante é de 5 newtons. Bacana, você descobriu o módulo. Professora, como é que você descobriu o sentido? Você sabe que é nessa direção, porque exatamente a força resultante de vetores perpendiculares, ela forma um triângulo, tá? Então, você sabe que a direção é para lá. Por que você botou o sentido para lá e não para baixo? Por que o sentido não é para baixo, professora? Porque, na verdade, o sentido ele sempre aponta para a força de maior intensidade, tá? Por isso que ele é para lá. Certo? Foi? Então, essa é a minha força resultante. Foi, galera? Bom, então por hoje aqui é só.
né? Nós vamos ter uma aulinha online. Eu sei que na aula online fica mais fácil de vocês entenderem, de tirarem as dúvidas, mas assistam esse vídeo com calma, anotem todas as dúvidas para tirarem elas na aula online, tá bom? Então hoje vamos ficar por aqui. Nas próximas aulas a gente vê a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton, tá bom? Beijo!